Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que bom que estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus, ligado por um hífen de luz todos os nossos corações, nesta rede energética de que nós nos estamos utilizando desde o início da pandemia, pelo nosso canal da internet. Em primeiro lugar, eu quero fazer um agradecimento sincero. Uma irmã nossa chamada Andréa Borba, que trabalhou na Casa de Guará durante muito tempo, depois se mudou para uma outra cidade aí do Recôncavo Baiano, ela teve há mais de um ano um acidente gravíssimo. O carro dela capotou e ela quase perdeu as mãos. Após muitas cirurgias, até hoje ainda está em tratamento, mas graças à misericórdia divina e à fé que ela tem, inclusive através das bênçãos de Jesus, através do Dr. Flávio Rovella, da irmã Luísa de Marilac, ela tem conseguido já, através da fisioterapia, já conseguindo pegar as coisas, manipular com cuidado, mas as mãos estão no lugar. É um momento de grande felicidade. E esta semana, ela nos enviou uma caixinha com um presente que eu achei maravilhoso, que eu gosto das coisas sensíveis que partem do coração. Ela se virou nesse desenho, é uma foto da imagem da irmã Luísa de Marilac, orientando uma criancinha lá na França. Com base nessa foto, ela pediu à fisioterapeuta que a acompanha, que a ajuda, que faz trabalhos manuais lindíssimos e trabalho em crochê. E ela então reproduziu fazendo esta imagem toda em crochê. Vocês vejam aqui o modelo que ela recebeu e como ficou a singeleza do presente que ela me enviou. Numa caixa bem cuidadosa para não machucar, mas a beleza, todo de crochê, tanto a roupa dela, todo aqui o livro vermelho, tudo um simbolismo maravilhoso. Então eu agradeci a Jesus de todo o coração, porque apesar de todos os dissabores que ela vem passando, ela jamais perdeu a fé, a esperança, e nos momentos de mais dor, de mais sofrimento, e antes de cada entrada na sala de cirurgia, para que os médicos tentem consertar as mãos e devolver os movimentos de cada dedo, ela se concentra na Casa de Guará e faz um pedido ao irmão Batuíra, ao irmão Bezerra de Menezes, a Dr. Flávio e a irmã Luísa de Marilac, e tem conseguido a bênção da recuperação. Que Deus continue abençoando ela, como a todos nós da Casa de Guará, para que permaneçamos unidos e fiéis às lições de Jesus. Hoje, nós temos uma lição maravilhosa, uma lição para reflexões que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 1 e o item 2, que são identificados pela irmã Joana de Ângeles no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na página 21, que tem o título O Reino. Neste capítulo, ela sugere os itens 1 e 2. Mas como nós falamos na semana passada, que foi o capítulo de número 1, nós falamos que apesar dessa indicação dela específica, sempre 2 itens, nós vamos, dentro das condições que nos permitem o tempo, efetuar uma visão de todo o capítulo. Portanto, nós vamos abordar também outros itens que sejam sugestivos para que a informação se torne consolidada nos corações de todos vocês, que é o solo que eu viso para poder fazer a semeadura de luz em nome do querido Mestre de Nazaré, para que cada coração de vocês que me ouvem seja um solo fértil, que essas sementes produzam 30, 60 e 100 por 1, conforme é o desejo de Jesus. Então nós vamos começar
o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 1, quando Allan Kardec narra aqui este item do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 e 36. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus compassivamente: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Agora vem a frase impactante, que me torna muito esperançoso naquilo que ele disse há 2021 anos. Mas o meu reino ainda não é aqui. Ou seja, eu entendo que ainda não é, mas será. É essa esperança que nos move a ter a certeza de que na vida futura nós vamos estar preparados para poder alcançar ainda este reino nos outros retornos que façamos em futuras reencarnações. Vamos então agora ao capítulo 2, a vida futura, que está aqui, capítulo 2, item 2. Por estas palavras que nós falamos do Evangelho de João, Jesus claramente se refere à vida futura. Esse texto é de Allan Kardec, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. A vida futura tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ela justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Agora vamos ao item 3. Vamos ter momentos grandiosos de aprendizado com esse capítulo do Evangelho. Item 3. Allan Kardec registra: apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação judaica a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. Mais tarde, Jesus lhes revelou que existe outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. Aí é que está o seu reino dito por ele, e para onde ele voltaria quando deixasse a terra. Lindo, lindo, lindo. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para apreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, comprovadamente feita e observada pelos espíritos superiores. Vamos agora ao item 8, lá adiante. Essa passagem do item 8 é uma passagem muito significante. Tem o título Uma Realeza Terrestre. É assinada por um espírito chamado Uma Rainha de França. Quando ela escreve, nós colhemos aqui partes, vamos dizer assim, uma síntese do que ela falou, sem alterar o pensamento dela. Ela começa dizendo: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo? Abre aspas, o meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra, diz ela. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas se pergunta que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. É um texto realmente muito impactante que eu tenho observado sempre, seguindo aquelas orientações de Santo Agostinho, de antes de dormir, refletir nas atividades que eu realizei naquele dia, quanto de bem eu fiz. Eu aproveito para fazer essas perguntas como se alguém estivesse me fazendo. Não se pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas irão
me perguntar: Ari, que bem você fez? Quantas lágrimas você enxugou? É esse o sentido de que ela escreveu. Mas uma coisa nos chamou a atenção como professor de português. Olhem aqui o que ela escreveu aqui para nós captarmos que já não é aquela rainha orgulhosa, mas uma rainha que aprendeu o sentido da abnegação, da humildade, da caridade em toda a sua celeste prática, como ela escreveu. E mais ainda, para ser convidada para subscrever uma mensagem para uma das obras da codificação, é realmente mostrar que alcançou o valor devido para apresentar o seu testemunho e a sua mudança de procedimento na vida futura, na vida espiritual. Olhem bem, quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor Jesus? O meu reino não é deste mundo, como Jesus falou. Ele estava na terra. Eu estou me referindo aqui aos pronomes demonstrativos. Quando eu digo este livro, ele está pertinho de mim. Se o livro está mais afastado, eu digo esse livro. Se o livro está lá na estante, eu digo aquele livro. Então, nós temos de ter a identificação do que está perto, é este. O que está mais afastado é esse. Jesus escreveu: meu reino não é deste mundo, porque ele estava na terra, naquele momento. Quando ela responde, ela diz aqui: o orgulho me perdeu na terra. Para se granjear um lugar neste mundo, ela está escrevendo no plano espiritual. Então, ela já alcançou as dependências desse reino. O que eu achei lindo, eu descobri a humildade dela nesta aplicação desse pronome demonstrativo. Neste, ela estava lá. Então, realmente, me marcou muito essa passagem do item 8 de uma rainha de França. Mas vamos continuar. Vamos pegar agora a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 21, quando ela começa dizendo: o mundo, o nosso planeta Terra, examinado sob a óptica teológica, à luz da psicologia profunda, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Muita gente fala: aqui é um vale de lágrimas. Nada disso. Olha, é um educandário de desenvolvimento dos recursos espirituais do ser em trânsito para o reino dos céus. Na página 22, ela continua dizendo: o mundo tem suas características e legislação, condutas e ética ainda imperfeitas, mas que se aprimoram à medida que o ser humano se aperfeiçoa e adquire equidade e enobrecimento. Na página 22, ela diz: eleger a Deus antes que o mundo, ressaltam inúmeras passagens neotestamentárias, sem que isso signifique detestar um a benefício do outro, ou seja, eleger Deus como mais importante antes que o mundo. Ressalta inúmeras passagens neotestamentárias. Tudo bem, isso é normal, eleger a Deus antes que o planeta Terra. Ressalta inúmeras passagens neotestamentárias. Mas isso não significa que, elegendo Deus, nós devemos detestar o nosso planeta. De maneira nenhuma. Para que houvesse o procedimento evolutivo e qualitativamente ocorressem transformações incessantes, Jesus veio viver aqui, em nosso planeta, abençoar as suas paisagens, ensinando como transformar os fatos constritores e limítrofes em linhas direcionais para o bem. O ensinamento dele, e ele continua, Joana de Ângeles, veneranda benfeitora, na mesma página 22. A doutrina de Jesus é toda alicerçada nas expressões imortalistas, na vida futura que a todos aguarda, propiciando a conquista desse desiderato mediante a autotransformação, a elevação de propósitos, a eleição de metas significativas e profundas, a determinação, a coragem e a vontade de conquistar o reino dos céus. Jesus, ainda na página 23,
jamais se escusou de participar do convívio social conforme as regras do nosso planeta. Visitou com alegria mais de uma vez os samaritanos, vitimados pelos preconceitos dos judeus, detestados pelos judeus, e ele divulgou no sítio dos samaritanos, a estratégia para a felicidade na vida espiritual, que é a verdadeira vida. Jesus tomou como parte da sua a família de Lázaro em Betânia, aceitando as gentilezas de Maria e advertindo com bonomia a preocupada Marta. Em momento nenhum levantou sua voz para maldizer o mundo, nosso planeta, para condená-lo, mas que seu reino não era deste mundo transitório, relativo, material, é, por definitivo, uma grande verdade. Mas vamos voltar ao início, quando ela fala aqui a respeito que Jesus tomou como parte da sua a família de Lázaro, em Betânia, aceitando a gentileza de Maria e advertindo com bonomia a preocupada Marta. Olha que eu vou repetir aqui para vocês lembrarem, que vocês sabem disso, que Marta, preocupada com a arrumação das casas, a comida, chegou para Jesus: mestre, permita que Maria venha me ajudar. E Jesus, com toda a delicadeza, diz: Marta, Marta, Maria já adquiriu a melhor parte que nunca lhe será tirada. E quantas vezes nós vemos pessoas, às vezes do nosso meio de amizade, preferir e agir como Marta, preferindo as coisas materiais, despreocupadas com as informações do Evangelho que são trabalhadas nos 3 dias da semana, segunda, terça e quinta. Trabalhamos hoje na segunda com o Evangelho, amanhã Patrick com a parte da mediunidade, Carmélia quinta com a parte filosófica dos livros da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Preterir isso em benefício das coisas, da cozinha, da cama, disso, daquilo. Tem hora para tudo, é a disciplina e reservar para si aquele alimento que jamais permitirá que nós tenhamos fome novamente, que são as lições do Evangelho de Jesus. Na página 24, na visão da psicologia profunda, embora Jesus se referisse às esferas mais elevadas de onde ele procedia, o seu reino também eram as paisagens e regiões do sentimento, onde se pudessem estabelecer as bases da fraternidade e o amor. Unir-se todos os indivíduos como verdadeiros e autênticos irmãos. Começar a construir as bases do reino dos céus na intimidade de nosso coração, que ele preparava tanto para nos ajudar. Humanizado, Jesus enfrentava os desafios e compreendia a sombra que pairava sobre o discernimento das pessoas, qual ainda ocorre na atualidade expressivamente. Essa sombra, você já sabe, já falei várias vezes, é o lado obscuro da personalidade de cada um de nós. São as nossas reencarnações anteriores que estão gravadas no nosso inconsciente, refletindo as nossas conquistas e também o grande número de realizações indevidas, contrárias à lei de amor, que ainda se refletem nas nossas realizações do presente. E ela continua: a ignorância da realidade espiritual predomina nos jogos dos interesses mundanos da matéria, deixando sempre seus participantes profundamente frustrados por não encontrarem neles tudo quanto creem necessitar para estar em harmonia. Buscam harmonia nas coisas materiais e jamais encontrarão. Por isso que ela inicia dizendo, Kardec dizendo, a nossa preocupação deve ser insistentemente a vida espiritual. Nós devemos trabalhar hoje, semear para colhermos as benesses nesta vida que nos vai acolher um dia. E ela vendo esse trânsito das pessoas procurando as coisas materiais, buscando as riquezas, buscando bens, buscando satisfazer das matérias a coisa que nunca vai acontecer, que é essa felicidade, que mesmo aqui na Terra é uma felicidade relativa, a veneranda benfeitora nos diz na página 24, essa busca de coisa nenhuma, a que se atribui demasiado valor, sempre conduz à solidão, ao desespero, ao vazio existencial,
perturbando as melhores aspirações de beleza e de realização pessoal. Vocês viram? Isso tudo aqui é passageiro. E aí ela continua dizendo, mostrando dentro do Evangelho os exemplos. Não foram poucos os indivíduos que desejavam instalar aquele reino por Jesus anunciado no próprio coração. Fascinavam-se com a sua eloquência, com a lógica da proposta libertadora e logo recuavam ante mas eu não posso, que abria condição para optar pelos interesses das paixões a que estavam acostumados, iludindo-se quanto à improváveis possibilidade de retornarem ao convívio de Jesus. Quantos não voltaram? Era só mas diante do convite e não voltavam. E aí ela cita alguns exemplos que vocês já conhecem, mas vamos então relembrar. Um jovem queria seguir Jesus e era rico. E está em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Vocês sabem da história, a história do moço rico. E aí vejam o que ela diz aqui. Sensibilizado, esse jovem afirmou que deixaria tudo e até mesmo daria os seus bens aos pobres pela alegria de acompanhar Jesus. Mas, naquele momento, tinha outros compromissos que pretendia atender, após os quais se resolveria pelo que fazer corretamente, e se foi. Após os quais resolveria o que fazer, nunca aconteceu. Por quê? Porque a professora Amélia Rodrigues, ela nos conta no livro Primícias do Reino, que esse jovem saiu, ele começou a distribuir os seus bens, libertou os escravos, mas ele tinha um patrimônio de valor incalculável. Era o orgulho profundo no coração, pois daquele dia a uma semana haveria uma corrida de quadrigas, aquele carro romano com 4 cavalos, e ele era o único judeu a enfrentar romanos, egípcios, gregos, persas, e ele queria ser o vencedor, se preparar adequadamente para mostrar no orgulho que a raça dele era melhor do que todos os outros. No entanto, na primeira curva do circo, uma das partes de couro se partiu, ele foi projetado à frente dos 4 cavalos e pisoteado, e morreu ali na arena, com o sangue a esvair-se do seu intestino totalmente dilacerado, de uma forma muito dolorosa. Não seguiu Jesus, não atendeu o convite. Ela cita, outro moço sintonizou com o chamado de Jesus, experimentou a sensação indizível da sua presença harmônica, mas seu pai havia morrido e ele estava obrigado a sepultá-lo, e disse: Senhor, permita primeiro que eu vá sepultar meu pai. E Jesus falou para ele: deixai os mortos para a vida futura, enterrar os seus mortos, quanto a ti vem, segue-me. E ele foi enterrar o pai, sepultar o pai. Por quê? Olha o que a veneranda diz: escamoteou o motivo verdadeiro, que era receber a herança do pai, e também se foi e não mais voltou. Ela conta outra fase, na página 25, 10 leprosos haviam recebido o aval de Jesus para a recuperação orgânica, ficaram curados e seguiram jubilosos, cantando hosanas, mas um só voltou para agradecer. E não se sabe se ingressou nas fileiras da Boa Nova, porque outros objetivos o esperavam, e também se foi. A multidão, ela diz aqui na página 25, a multidão que exaltou Jesus no momento da entrada triunfal em Jerusalém, desapareceu aos primeiros sinais de luta, abandonando o entusiasmo e os planos acalentados, mas desejavam por coroar Jesus seu rei e se foram. Aí nós paramos para perguntar: e nós? Quantas vezes já prometemos seguir Jesus e arranjamos desculpas as mais frívolas para dizer: mas agora eu não posso, tem algo para resolver, e fugimos do nosso compromisso, do nosso encontro com Jesus na casa espírita, do nosso encontro com Jesus lá no recanto de Potira, com as mães carentes, as crianças carentes,
os irmãos necessitados, que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 25, versículos 31 e seguinte: todas as vezes que vocês atenderem a um destes mais pequeninos nas suas necessidades, eu considero que é a mim que vocês estão ajudando. Então nós fugimos desse serviço grandioso quando nós atendemos o próprio Jesus, porque é assim que se considera quando nós atendemos um desses mais pequeninos. E muitas vezes vamos nos esquivar, fugindo dos compromissos mais radiosos que nos irão preparar para a vida futura, preocupados com carro melhor, apartamento de luxo, piscina, promoções sociais, e deixamos o mais importante de uma forma imperceptível para nós. Por isso que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 25, terminando na página 26, ela nos diz: a psicologia profunda, metodológica e analítica vê Jesus, o homem, como triunfador, situando-o no nobre lugar de conquistador, que enfrentou todos os desafios e os venceu com afabilidade e energia na sua realeza moral, porque viera para lançar o hífen de luz entre as sombras do mundo e as esferas de incomparável claridade. Viram que beleza o trabalho que Jesus teve? Então, meus queridos irmãos, nós vamos concluir com essa parte final, quando Jesus diz aqui, ela diz: e Jesus responde a Pilatos: o meu reino não é deste mundo, pondo o seu reino ao alcance de todos aqueles que o desejem alcançar, havendo ele, Jesus, nascido na terra, para dar pessoalmente o seu testemunho. Que beleza, que lição maravilhosa, essa lição que os céus nos prepararam para essa segunda-feira, começando essa semana. Mas nós vamos concluir com uma história que arremata todo esse sentido de procedimento para caracterizar o verdadeiro amor que nos deve vibrar dentro da intimidade de nossas almas e que vai ser o nosso passaporte para termos uma vida futura de bênçãos. Era uma vez um jovem que caminhava pelas montanhas da Índia, absorvido em profundos questionamentos sobre o amor, sem poder solucionar suas ansiedades. Ao longo do caminho, aquele jovem percebeu que vinha em sua direção um velho sábio, pelas barbas, pela postura, pelo caminhar. E porque se demorou em seus pensamentos, sem encontrar uma resposta que lhe aquietasse a alma, aquele jovem resolveu pedir ao sábio que o ajudasse. Aproximou-se e falou com verdadeiro interesse da alma: mestre, perdoa-me interromper a sua caminhada. Eu desejo encontrar minha amada e construir com ela uma família com base no verdadeiro amor. Porém, sempre que me vem à mente uma jovem bela e graciosa, e eu a olho com atenção, fechando os meus olhos, com os olhos do pensamento, em meus pensamentos ela vai se transformando rapidamente. Seus cabelos tornam-se brancos como a neve, sua pele rósea e firme fica pálida e se enche de muitas rugas. E eu fico, mestre, assustado, porque seu olhar doce e sereno perde o brilho e parece perder-se no infinito com aquele olhar vazio. Sua forma física se modifica acentuadamente e eu me apavoro, mestre. Por isso eu desejo saber do senhor, mestre, como é que o amor poderá ser eterno, como falam os poetas? Eu quero saber, me ajude, por favor. Nesse mesmo instante, aproximou-se dos dois que vinha uma jovem envolta em luto. Chorava muito, trazia no seu rosto as expressões de profunda dor e tristeza. Ela parou, olhou o sábio, reconheceu que era um homem bom, dirigiu-se a ele e lhe falou com voz embargada pela emoção: mestre, venho do cemitério. Acabo de enterrar o corpo de meu pai, que morreu antes de completar 50 anos.
Eu sofro porque nunca poderei ver a sua cabeça branca, rica de conhecimentos, seu rosto marcado pelas rugas da experiência, nem poderei ver seu olhar amadurecido pelas lições da vida. Eu sofro, mestre, porque não poderei mais ouvir as suas histórias sábias, nem contemplar o seu sorriso de ternura. Eu sofro, mestre, porque eu nunca mais verei as suas mãos enrugadas, tomando as minhas mãos com profundo afeto e carinho. Neste momento, o sábio dirigiu-se ao jovem e lhe falou com serenidade. Você percebe, meu filho, agora as nuances do amor sem ilusões? O amor verdadeiro é eterno, porque não se apega ao corpo físico, mas se aperfeiçoa ao espírito imortal que habita nesse corpo temporariamente. É esse amor que nos capacita, meus irmãos, para se viver plenamente na vida futura. Oh, querido amigo de Nazaré, como é bom para nós sentir a tua presença quando lemos as páginas do teu Evangelho. Quanto felizes ficamos porque nos alimentamos do pão da vida. Bebemos a linfa misericordiosa que nos sustenta a esperança e a fé. Ajuda-nos a ser bons, Senhor. Dai-nos sempre a oportunidade, cada vez mais, de amar sem interrupções, de socorrer os aflitos, de enxugar as lágrimas, de fazer o bem diariamente, para que possamos fazer jus, sermos identificados em qualquer lugar como cristãos e seguidores e exemplificadores da tua mensagem de amor. Seja conosco, querido amigo Jesus, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos e nos faculte sempre a oportunidade de sermos úteis em quaisquer circunstâncias, abrindo nosso coração para que o nosso amor se exale e se torne divino na ação da caridade, ajudando todos aqueles que encontrarmos em nosso caminho evolutivo. Jesus nos abençoa, Jesus nos sustenta e como Ele venceu o mundo, nós também vamos vencê-lo com determinação, com coragem, com fé e com a luz do amor, iluminando os nossos passos que estarão sempre apontando na direção dele. Que assim seja. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos, e que até a próxima segunda-feira, pois querendo Deus, todos nós estaremos juntos novamente. Que assim seja.